E existe o extremo da indiferença. Não está nem aí. Os dois casos são perigosos. Precisamos encontrar um equilíbrio, viver de forma equilibrada. Amém, amados? Amém. O texto também nos diz, o versículo 16: aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitem bem o tempo. Precisamos remir o tempo, como algumas traduções dizem, remir o tempo, aproveitar bem o tempo. Na China, os templos, claro, foram fechados lá, é o epicentro da epidemia, muitas mortes, já aconteceu muita coisa, então os templos foram fechados, então um bom tempo já fechado. E sabe, queridos, quanta saudade os irmãos têm da reunião? Quanta falta tem feito o culto público? Tem feito muita falta. Eles têm desejado ardentemente se encontrar de novo, se abraçar de novo. Sabe, até ficar sem se abraçar no culto é difícil. Não é verdade? A gente já está tomando algumas precauções. Você já viu o álcool em gel ali na porta, Enaldo, o homem do álcool em gel? Você viu que eu não saí cumprimentando todo mundo, abraçando como eu gosto? Um ou outro e tal. O cara chega e me abraça, eu não vou dizer não, peraí. Mas a gente precisa já ir se conscientizando, entende? E se conscientizando. Ainda não está, mas pode ser que esteja. Pode ser que chegue o momento que a gente só vai se olhar de longe. Então nós devemos aproveitar bem o tempo. Aproveitar o tempo que a gente pode realmente se abraçar, estar juntos. Não sabemos até quando poderíamos nos reunir como igreja. Você precisa também já se atualizar nas redes sociais. Não estou dizendo que vai acontecer, queridos, mas a gente precisa estar se preparando. De repente o culto daqui a um tempo vai ser só via rede social. No horário do nosso culto, eu vou estar lá no meu quarto pregando para você. Terminou, não tem constru lanche, só deitou, né? Mas fique atento, se atualize. Não, eu não gosto de rede social, eu não gosto do WhatsApp, eu não gosto de Instagram. Se atualize, a gente vai precisar fazer, como ele diz? Uma página, né, do Instagram. Estava relutando um pouco, mas a gente vai precisar fazer como igreja. Não por causa do coronavírus, mas que a gente precisa se atualizar também. E você, como ovelha, como ministro, como discípulo de Cristo, você precisa se atualizar também. Amém? Amém. Então nós não sabemos até quando vai estar aberto. Fique alerta. Em São Paulo, Rio, nos grandes centros já estão fechados, né? Os grandes centros já estão fechando, já estão fechados muitos. Então lá o negócio está pior. Então a pergunta é: você está preparado para isso? Você está preparado para não vir no culto e continuar crente? Você está preparado para não se reunir e continuar sendo fiel ao Senhor? Você está preparado para não termos mais a celebração e você ainda ler a Bíblia, orar, jejuar e manter a tua vida devocional com Deus? Sabe, a gente precisa estar preparado. Nós não podemos ser cristãos autênticos apenas na grande celebração. Existem países que milhares de anos eles não se reúnem, mas estão ali fiéis. Então precisamos estar preparados para esse tempo, queridos. Você está preparado para isso? Como vai sua vida espiritual? Como vai sua força espiritual? Ouvindo 2 sermões por semana. Será que você aguenta 6 meses, 1 ano, sem ouvir um sermão frente a frente do seu pastor? Será que você aguenta 10 anos sem congregar? Eu te preparando para algo extremo.
que a gente precisa pensar nisso. Que às vezes a gente resume a vida cristã a vir na quarta e no domingo, e sábado a célula. Ah, se eu estou participando de tudo isso, eu sou cristão, eu sou crente, sou discípulo. Mas a vida pessoal é vazia. A vida com Deus em casa é vazia. Você tem aproveitado esse tempo? O texto de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que o ímpio deixe o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar em comunidade. É claro que a gente buscando em casa, a gente vai achar o Senhor. Mas estou falando da comunidade, no corpo de Cristo, na congregação. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe, pode haver um tempo que as pessoas vão ter tanta saudade do culto, que vão dizer: puxa, se eu soubesse que fosse assim, eu não teria dormido no culto, eu teria aproveitado tudo, eu teria aproveitado cada passagem, cada versículo, cada palavra do pastor, mas eu dormi, porque eu achei que ia ter culto todo dia, isso já era uma rotina. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Amém. Então, queridos, existe um alerta urgente. O versículo 14 diz assim: por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Meus queridos, o maior problema de todas as nações não são as ameaças, não é o vírus que é o maior problema, não é a doença, não é a guerra, não é o terremoto, não é o maremoto, não são as epidemias. O maior de todos os problemas é um povo que está adormecido. A falta de fé mata mais do que o coronavírus. A falta de fé leva muito mais gente para o inferno. Esse é o maior problema, um povo que não ouve as palavras do Criador e não vem para um arrependimento sincero. Nos apavoramos com o vírus, mas estamos indiferentes com o julgamento final, com a segunda vinda de Jesus, como se isso fosse um assunto ultrapassado. Parece que o coronavírus mexe mais com a gente do que a volta de Jesus. Parece que as calamidades nos deixam mais temerosos do que o inferno. O inferno é real, é mais real do que o coronavírus. Sim, o inferno é real. O julgamento final é real. Mas as pessoas parecem que acabou, é o fim do mundo com esse vírus. Mas se aquilo que a palavra vem dizendo todos os dias para nós, será que isso não mexe mais com a gente? Ou a gente só está preocupado com a morte física, com ser contaminado? Só estamos preocupados se vamos estar bem ou não de saúde, só vamos estar preocupados com essas coisas, mas não estamos tão preocupados com a nossa vida espiritual, com a nossa morte. Isso deve nos apavorar muito mais, o julgamento divino. Saímos correndo apavorados com as últimas notícias do jornal, de tantos mortos pela epidemia, mas não lamentamos aonde essas almas acordaram. Poxa, quantas pessoas já morreram? Mas muitas das vezes nós estamos preocupados com o número de pessoas, mas não nos preocupamos aonde essas vidas acordaram depois da morte. Se elas acordaram com Cristo, ou se elas acordaram no tormento eterno. Isso deve nos apavorar.
Isso deve nos causar muito temor. E essa é a maior tragédia. Sabe, queridos, de tempos em tempos, Deus, Ele permite, porque tudo acontece com a permissão de Deus, sim ou não? Sim. Você ainda acredita que Deus, Ele é o soberano, todo-poderoso e tudo está no seu controle? Sim. De tempos em tempos acontecem essas coisas, Deus permite acontecer essas coisas. E isso é como se Deus, Ele estivesse com um megafone dizendo para o povo rebelde e insensível: arrependam-se dos seus pecados. Você lembra da gripe suína? Você lembra do H1N1? 575 mortos. 575.400 mortos. O Ebola, 13.500 mortos. A gripe sazonal, 774 mortes. A gripe aviária, 400 mortos. A AIDS, 32 milhões de mortos. Gripe de Hong Kong, 1 milhão de mortos. Gripe asiática, 1,1 milhão de mortes. Gripe espanhola, entre 1918 a 1919, 50 milhões de mortes. Não é pouca coisa. Na história tem acontecido muitas epidemias, e quando a gente está apenas olhando para essa epidemia, a gente vê esse texto que nós acabamos de ler, que nos últimos dias seriam epidemias, a gente diz, não, é só uma epidemia. Mas quantas epidemias o mundo não já passou? Quantos milhões e milhões de mortes já não aconteceram? Isso tudo é como se Deus estivesse dizendo com um megafone: ó incrédulos, convertei-vos ao Senhor, arrependam-se dos seus pecados. A gente está muito preocupado somente com esse efeito, mas não se preocupa tanto com a causa. E o grito de alerta hoje, queridos, é: desperta, você que está dormindo. É o que o texto diz: desperte, você que está dormindo. Muitos têm ouvido o Evangelho, têm ouvido a palavra de Deus e têm debochado do Criador. Estão dormindo enquanto o julgamento de Deus está chegando. E Deus está com esse megafone dizendo hoje: acorda, você que está dormindo. Não dormindo fisicamente, mas dormindo espiritualmente. Parece que não percebe, está caminhando sonolento, não lê a palavra, não ora, não jejua, não busca Deus, não tem intimidade com Deus, está dormindo. Acorda, você que dorme. Levante-se de entre os mortos. Muitos estão mais do que dormindo, estão vivendo como mortos, já não têm prazer em Deus, já se foi o seu amor por Deus, estão tão insensíveis quanto ao Evangelho, que nada mais lhe toca, que nada mais lhe mexe. Muitos estão dentro da igreja como mortos, outros estão dormindo. Parece que o Evangelho já não faz mais efeito. Parece que a palavra de Deus já não toca, já não mexe, já não, sabe, transforma a nossa conduta do dia a dia. A gente ouve a palavra, mas não muda de vida. Acorda, você que está dormindo. Desperta de entre os mortos. Pastor, se está morto, então Cristo precisa ressuscitar. Cristo já fez a obra. Ele está dizendo: desperta, você que está dormindo, levante-se de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Isso aqui não é para descrente, isso aqui é para crente.
é para os Éfesos, os Efésios, da igreja de Éfeso. E essa palavra aqui é para os cristãos. Você percebe a nossa leitura desde o começo, que essa linguagem grosseira, essa linguagem pecaminosa, não deve nem ser falada entre os santos. Então Paulo está escrevendo aqui para os santos, para a igreja de Deus, para os discípulos de Cristo, para os cristãos. Desperta, ó você que está dormindo. Essa é o alerta do Senhor hoje. O alerta não é contra o vírus, mas contra a vida espiritual de mornidão, contra uma vida morta, contra uma vida sonolenta na presença de Deus. Desperta, é tempo de despertar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se voltar para Cristo. É tempo, queridos. Não saia daqui assustado, saia daqui quebrantado, arrependido, voltado para o Senhor. Que esse tempo seja um tempo que te leve para o teu quarto, que te leve para o teu ponto com Deus, para o teu canto de busca do teu Criador. Porque se você não for buscar o Senhor, vai viver apavorado com as notícias. São reais, são reais. Está acontecendo. Mas como está a sua alma? Como está a sua alma? Os últimos dias serão como na época de Noé, quando veio o dilúvio. Muitos estavam casando e dando-se em casamento, estavam festejando, não estavam nem aí para a mensagem de Noé. Quando veio o dilúvio, somente a família de Noé se escapou, porque ninguém estava nem aí para o que estava sendo pregado. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. E isso está acontecendo. Queridos, é tempo de viver para Deus e em Deus. O versículo 17 nos diz: por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não é mais tempo de andarmos como insensatos, fazendo a vontade da nossa carne, buscando nosso próprio interesse, nosso próprio prazer. Não estou querendo ser insensível com a dor de ninguém. Pelo contrário. Mas quem está no sono profundo precisa de um despertador forte. Amém? Amém. Quem está no sono profundo, você já teve um sono profundo assim, tem que acordar em determinado momento, e o despertador grita que só, você vai lá e só mexe ali, dorme de novo. Tem gente que não é todo despertador para ele acordar, não. Tem que ser um megafone no ouvido dele. Então esse é o megafone de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Desperta você que dorme. Levanta-te de entre os mortos. Para aqueles que estão dormindo, tem que Deus dizer para esse Lázaro: Lázaro, sai para fora. Não é insensibilidade, é uma urgência, queridos. É uma urgência. Sabe, semana passada nós estivemos falando sobre oração. E é na oração que a gente vai encontrar a inteira paz com Deus. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Diz Filipenses 4, versículo 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma,
Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. O Senhor quer trazer paz, quer trazer calmaria, quer trazer sossego ao nosso coração. Mas nós precisamos ir buscar na fonte certa. Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Então lance sobre ele. Não lance sobre a sua vida, não lance sobre a sua alma, lance sobre ele. Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Vigiar e orar. As duas coisas precisamos fazer. Vigiar é viver como sábios, tendo todo o cuidado possível, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Do outro lado é orar, porque é na oração que nós vamos depositar aos pés de Cristo toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todo o nosso pavor. Alguns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. Amém? Amém. Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Confie no Senhor. Como cidadão, seja sábio, faça tudo o que tem que fazer, mas como cidadão do céu, esteja lançando a sua ansiedade no Senhor. Quero concluir lendo o Salmo 46. Salmo 46. Talvez a sua versão é diferente da minha, mas leia a si mesmo. Gostaria que a gente lesse junto, em voz alta, todo mundo, cada um na sua versão. Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações da terra. Ele faz cessar a guerra e até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coloque-se de pé, vamos orar. Não temeremos, Senhor, porque Tu estás conosco. Assim como Davi, que estava temeroso, disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, queremos Te apresentar a nossa vida, o nosso coração. Queremos dizer que o nosso coração está no Senhor, que a nossa fé está em Ti, que não temeremos o que pode nos fazer o homem ou qualquer outra coisa, porque nós não tememos. Nós tememos aquele que pode fazer perecer a alma, não aquilo que pode matar o corpo. Mas nos ajude também a sermos prudentes, nos ajude a andarmos como sábios, nos ajude a viver remindo o nosso tempo, viver intensamente cada momento, Senhor. Obrigado pela Tua graça que tem nos alcançado, nos cobrido, nos guardado. Queremos fazer menção dos nossos missionários que estão nessas terras distantes, que estão, Senhor, passando por tempos difíceis. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cubra com a Tua mão poderosa. Senhor, Te apresentamos a família de cada um daqueles que partiram. Queremos pedir que o Senhor nos console, que o Senhor traga paz, a paz que excede todo entendimento, mesmo que eles não entendam, mas que a paz do Senhor invada o coração de cada um deles. Senhor, nos livre do pavor noturno, nos livre da seta que voa ao meio-dia, da mortandade que assola nas trevas. Guarda-nos. Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor. Queremos pedir a sabedoria, Pai, para os nossos governantes, para que eles, meu Pai, tomem as decisões certas. Dê sabedoria a cada profissional de saúde. Guarde cada um deles, Pai, que estão nessa guerra, que estão na frente. Guarde a vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Guarda a nossa cidade, guarda o nosso estado, guarda, Senhor, o nosso povo, guarda a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor é o nosso esconderijo. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, e dizemos ao Senhor: Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e sobre suas asas nós estaremos seguros. A sua verdade é a nossa proteção e escudo. Não temeremos o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos veremos e contemplaremos o castigo dos ímpios. Mas nós dizemos: o Senhor é o nosso refúgio
e fazemos do Altíssimo a nossa morada. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para que nos guardem todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, com os pés esmagaremos os leãozinhos e as serpentes, em nome de Jesus, porque nós dizemos que nos apegamos com amor ao Senhor. Ele nos livrará e nos protegerá, porque conhecemos o seu nome. Nós o invocaremos e ele nos responderá. E na nossa angústia, o Senhor estará conosco e nos livrará. Nos saciará com longevidade de vida e nos mostrará a sua salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado.